Olá, quem toca trompete ou qualquer metal, na verdade, já ouviu falar do arban, né? Com certeza. É quase um nome sagrado. Pois é, muitos chamam de a Bíblia do instrumento. E hoje a gente vai fazer um mergulho fundo aqui nos materiais que a gente tem sobre essa obra. Legal. O que a gente tem aí? Olha, tem umas anotações sobre um arranjador, Gustav Anderson, que botou uma versão online e aí tem trechos do próprio método, prefácio do Arban, biografia, o aval lá do Conservatório de Paris, umas coisas técnicas. Ah, bacana. Material rico. Sim. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor quem foi esse Jean-Baptiste Arban, sabe? Como e por que esse método dele nasceu e ficou tão fundamental. Vamos desempacotar isso? Bora lá. Ah, e tem um detalhe curioso aqui nas fontes. Uma página diz que é domínio público, mas na partitura mesmo tem um aviso tipo, não é domínio público, fale com o artista para usar. Vai entender, né? Essas coisas de distribuição online às vezes são confusas mesmo. Mas, falando do método em si, para entender a importância, a gente tem que olhar o contexto da época, né? Como assim? O próprio Arban fala disso no prefácio. O cornete de pistão era um instrumento novo, relativamente, e os músicos que começaram a tocar vinham do trompete de caça, do trompete natural, instrumentos sem válvulas, com outra pegada técnica. Ah, entendi. Então não tinha uma escola formada para aquele instrumento Exato. específico. O resultado era uma coisa meio heterogênea. Cada um tocava de um jeito, muitas vezes de forma incompleta, sabe? Tinha gente que tocava muito bem, claro, os virtuosos, mas Mas focado em uma coisa só. isso. Um era ótimo em agilidade, outro na expressão, outro nas notas agudas ou no volume. Mas faltava um músico que dominasse tudo, entende? O pacote completo. Sei. E aí ele, Arban, percebeu essa lacuna. Quem era ele para achar que podia resolver isso? Bom, ele era o cara da época, né? Joseph Jean Baptiste Laurent Arban nasceu em 1825 em Lyon e, olha, já era considerado o maior cornetista do seu tempo. Ganhou o primeiro prêmio no Conservatório de Paris, super jovem, em 1845. Nossa. E ele não ficou só na França. Fez turnês pela Europa, ajudou muito a popularizar o cornet. E não era só um instrumentista genial, ele pensava o ensino. Virou professor de saxhorn na escola militar e depois, o mais importante, professor de cornet no próprio Conservatório de Paris, a partir de 1869. Ah, então ele tinha a experiência de palco e a visão de professor. Juntou tudo. Exatamente. Essa combinação foi a chave para ele criar o método. Ele viveu aquilo na pele. Faz todo sentido. E qual era a filosofia por trás? Não era só um monte de exercício técnico, imagino? Não mesmo. O objetivo dele era bem claro: criar o que ele chamou de a nova escola. Ele queria juntar duas coisas que ele via separadas: a técnica pura, as dificuldades, como ele chamava, e o fraseado musical, o cantar do instrumento. Interessante. Tipo o que se esperava de um cantor ou de um violinista. Perfeito. Esse era o padrão de excelência que ele buscava por cornet. A ideia era um estudo metódico, organizado, que desenvolvesse todas as qualidades do músico, não só dedo rápido ou nota aguda. E como ele organizou isso no livro? Deve ser um calhamaço. E é. Mas ele teve a sacada de tentar tornar o estudo agradável, na medida do possível. Incluiu muitos estudos melódicos, sabe? Para não ser só escala e arpejo o tempo todo. Menos mal. Mas o método é super completo. Tem a parte de fundamentos, claro, toda a base técnica. Aí vem a famosa arte do fraseado, com 150 canções e áreas de ópera para trabalhar a musicalidade. Tem duetos, 14 estudos característicos, fantasias, solos. Nossa, é coisa para uma vida. Praticamente. E ele ainda colocou umas ferramentas bem úteis. Um glossário de termos musicais bem detalhado, diagrama das partes do corneto, tabela de harmônicos, escala cromática. Pensou em tudo para formar o músico de A a Z. Uau! Um trabalho desse tamanho deve ter chamado a atenção, né? E chamou. Teve um aval de peso, o Comitê de Estudos Musicais do Conservatório de Paris. E não era qualquer comitê. Tinha gente como os compositores Albert, Meyerbeer, Ambroise Thomas. Caramba, só nome forte da música francesa da época. Exato. E eles fizeram um relatório elogiando muito o método. Falaram dos princípios, da organização, da clareza.
e principalmente de como o método refletia a experiência e os resultados que o próprio Arban tinha como solista. Recomendaram a adoção oficial para o ensino no conservatório. Isso devia ser tipo o selo máximo de qualidade na época, né? Sem dúvida. Isso se conecta com o próprio espírito pioneiro do Arban. Tem uma nota de rodapé no material em que ele menciona uma coisa incrível. Em 1848, ele tocou no cornete uma peça do Boeing, que era super difícil e originalmente para flauta. No cornete, como assim? Pois é, isso ajudou demais a mostrar que o cornete podia ser um instrumento sério, clássico. E foi aí também que ele introduziu técnicas que hoje são básicas para os metais, tipo o staccato duplo e triplo. Ele aplicava no palco o que depois sistematizou no método. Que demais! Falando em técnica, o método cobre uma extensão enorme, né? Do Fá sustenido grave até um Dó bem agudo. Sim, mas tem um conselho interessante dele aí. Usar os extremos, especialmente o agudo, com moderação, para não estragar a qualidade do som. Sabedoria prática, né? Total. Preservar o som bonito. E tem outra coisa curiosa sobre os instrumentos. Arban dava valor para os cornetes em dó e em si bemol. Ele achava o em dó ótimo para solos e orquestra. Só que tem uma nota do editor, provavelmente bem depois, dizendo que hoje em dia o cornete em dó quase não se usa profissionalmente, e o padrão virou si bemol. Outros ficaram obsoletos. Olha só, isso é muito interessante. Mostra como a prática muda, né? Mesmo com um método tão fundamental como base, as ferramentas evoluem. Perfeito. A fundação está ali, mas o uso muda. E isso leva a gente para a síntese, né? O método Arban não é só um livro de exercício. É um sistema pedagógico completo, que nasceu da prática e da cabeça de um virtuoso revolucionário. E que foi validado pelas maiores autoridades da época, com um objetivo muito claro: formar músicos completos, que dominassem tanto a técnica quanto a música. Exatamente. Então, pensando nisso tudo, se o Arban criou essa nova escola lá para o corneto do século XIX, e a gente viu que algumas coisas mudaram, tipo os instrumentos mais usados, o que será que faz esse método ser tão vivo, tão icônico até hoje? Essa é a grande questão para a gente pensar, né? Quais são os princípios ali dentro de musicalidade, de técnica e talvez o mais importante de como estudar de forma metódica, que o Arban colocou, que simplesmente transcendem a época dele ou o tipo específico de cornet. O que ali na essência do Arban continua sendo absolutamente essencial para formar qualquer músico de metal hoje em dia. O que é atemporal nesse método.